Olá, gente! Como é que foi o Natal de vocês? Espero que tenha sido um Natal em paz e harmonia. Ao iniciar um novo ano, o TRT das Gerais se despede do Museu de Artes e Ofícios. Nestes últimos 10 programas, você viu retratadas aqui profissões ligadas à alimentação, ao transporte, ao comércio e ao artesanato, entre outras. O Museu de Artes e Ofícios está na Praça da Estação, na capital mineira. Ele é aberto à visitação gratuita das 11 às 17 horas, de quartas-feiras a sábados e feriados. Vamos agora aos destaques do programa de hoje. Justiça do Trabalho Mineira dá posse à nova administração. Revista da Escola Judicial da Justiça do Trabalho Mineira chega à edição número 100. Não saia daí, o TRT das Gerais começa agora. Justiça do Trabalho Mineira lança a edição centenária da Revista da Escola Judicial. Conheça alguns destaques da revista do TRT Mineiro. Caríssimos leitores, eu os convido a uma leitura atenta, cuidadosa, crítica e, por certo, compensadora desta edição histórica da Revista Jurídica do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Trata-se do seu 100º número, o que diz muito acerca de sua trajetória ao longo dos anos, veículo que é do magistério jurisprudencial desta Corte e da colaboração notável de quantos contribuem desde sempre para a formação de pensamento no amplo espectro do direito do trabalho. Mas é fundamental que se considere também o objeto temático da obra, no horizonte do qual paira a questão dos acidentes coletivos de trabalho. 4º lugar no ranking mundial, o Brasil é hoje o país onde a cada 48 segundos acontece um acidente de trabalho e a cada 3 horas e 38 minutos um trabalhador perde a vida. Para além do infortúnio e do sofrimento subjetivados, os acidentes do trabalho, e nessa quadra, particularmente os acidentes coletivos, a exemplo da recente tragédia de Brumadinho, instauram a insegurança e o medo justificados, seja em virtude de que as condições de risco estão dadas e a sua gestão não se realizou minimamente, seja porque o Estado oferece ainda respostas insuficientes nos seus mais diversos segmentos e áreas de atuação. É preciso ter solução que se deve construir lado a lado, num diálogo constante com a sociedade, a academia e os agentes públicos. Nisso reside, a meu ver, o grande valor da publicação deste número da revista do TRT. Oferecer ao público um complexo de argumentos e de perspectivas capazes de estimular o debate e a reflexão sobre como efetivar-se ao máximo o direito constitucional ao trabalho digno e seguro. Façam assim a mais proveitosa leitura desta edição, que ora se dá a conhecer em meio eletrônico também. Afinal, ler é e sempre será um devir renitente, mediador insuprível na formação da consciência e da cidadania. De fato, é um ato inédito na busca de soluções para casos intricados, para casos complicados e complexos decorrentes da relação de trabalho. São instituições todas
voltadas para o bem da sociedade. E eu gostaria de parabenizar a todas elas por esse intuito, por esse propósito dirigido ao bem da sociedade, ao bem do cidadão trabalhador. Agora confira os destaques publicados nas redes sociais da Justiça do Trabalho Mineira. A Justiça do Trabalho Mineira inicia 2020 com nova administração. Confira depois do intervalo a posse dos gestores que estarão à frente da instituição no biênio 2020-2021. O Teatro Francisco Nunes, no centro de BH, lotou para a posse dos gestores que irão administrar a Justiça do Trabalho Mineira nos próximos 2 anos. Veja como foi a solenidade e os desafios que terão de ser enfrentados. Declaro aberta esta sessão solene de posse de Suas Excelências. Cumprir fielmente os deveres e as atribuições, respeitando a Constituição, as leis da República e o regimento interno deste tribunal.
Senhoras e senhores, reitero os cumprimentos feitos pelo desembargador Marcos Moura, acrescentando que nós, empossados já empossados, estamos muito honrados com a presença de todos. Que hoje o celular é parte integrante do corpo humano. Quem não tem é considerado um deficiente social. E não por acaso eu sou um deles, não uso celular. Mas como estava dizendo, o indivíduo lança a mão do indefetível celular em qualquer lugar, em qualquer hora, independentemente da sua saúde física ou mental, independentemente do seu estado emocional, escreve o que bem entende e sequer revisar o texto posta-o. A mensagem se espalha instantaneamente e alcança endereços inimagináveis, sem possibilidade de controle pelo emitente, para o bem ou para o mal. Portanto, ao fazê-lo, devemos ter sempre em mente a oração de São Francisco de Assis, para que possamos usar tal ferramenta para levar amor onde houver ódio, perdão onde houver ofensa, união onde houver discórdia, fé onde houver dúvida, verdade onde houver erro, esperança onde houver desespero, alegria onde houver tristeza, luz onde houver trevas. Se o fizermos, seremos pessoas melhores. Nossos relacionamentos, a sociedade, o Brasil, o mundo serão melhores. Olha, nós enfrentamos um período muito difícil. O próximo biênio também será muito difícil. São muitas restrições de caráter orçamentário e é claro que isso dificulta muitas coisas. Mas o balanço é positivo no final das contas, porque é possível fazer-se muita coisa. É nesses momentos de dificuldade, que nós chamamos de crise, não é? Em diversas áreas, há uma crise econômica instalada e evidentemente que ela repercute nas finanças do Estado, mas de qualquer maneira é sempre possível reinventar-se e recriar novas práticas, né? O tribunal é um tribunal de grandes tradições, exatamente por isso, porque os seus desembargadores, ao longo dos anos, fizeram com que o tribunal participasse muito amplamente da formação de pensamento, por exemplo, no direito do trabalho. E nos últimos anos, o tribunal, este em especial, tem trabalhado muito a questão da governança, da gestão. Esse momento difícil impõe não só que se tenham recursos criativos e capazes de reinventar as coisas, como eu disse, mas nos exige, nos impõe atenção ao problema da gestão. É fundamental saber administrar o orçamento e os recursos que são muito restritos. Presidente, tomando posse, quais os desafios para a próxima administração? Principalmente a questão de servidor público, que nós temos tido uma redução muito grande em virtude de aposentadoria, né? Porque com essa reforma aí da Previdência, muitos servidores aposentaram. E a política do governo de não fazer concurso, quer dizer, o servidor aposenta, mas não faz concurso para suprir isso aí, quer dizer, o próprio governo quer realmente reduzir o número de servidores públicos. E, então, isso para nós é um problema, mas a gente criando um ambiente de trabalho bem bacana e tal, assim, bem saudável, né? A gente cria esse ambiente para que os servidores possam, então, trabalhar com mais vontade, né? Sentir prazer em trabalhar. Sentindo prazer em trabalhar, nós vamos ter menos doença, tem muito afastamento por doença, nós vamos ter menos afastamento e dá para cumprir bem a nossa obrigação. É um ambiente legal para trabalhar, um ambiente sadio para trabalhar, entendeu? E austeridade. Austeridade é que nós temos que levar a austeridade sempre, tanto na área de trabalho dos servidores, trabalhar com vontade, e também da questão do orçamento, que a gente tem que fazer uma contenção de despesas, mas dá para fazer.
Acompanhe agora as principais ações dessa administração. CIGEP é social. TRT cria força-tarefa para implementar a unificação dos dois sistemas a fim de simplificar e unificar a entrega das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais para padronizar as suas informações. O tribunal cumpriu o cronograma, estando o sistema pronto para o exercício em 2020. BH recebe Seminário Internacional de Prevenção de Grandes Acidentes do Trabalho. Com mais de 500 pessoas, o seminário, em parceria com o TST, foi uma promoção do programa Trabalho Seguro, em foco a prevenção dos acidentes de trabalho para a construção de um futuro mais seguro e saudável. Mais segurança, formalizado o termo de cooperação com a PM, criando o Gabinete Militar. O tribunal também fez parcerias com a Polícia Civil e Guarda Municipal. Unidades da capital e interior recebem vistorias para verificação dos riscos de segurança. Agentes ganham novos uniformes, mais equipamentos e ainda são capacitados. Criado o protocolo de segurança em audiências de maior complexidade ou alto risco. 2 carros da frota do tribunal foram deslocados para uso exclusivo da segurança institucional. A VCB, regularizado em várias unidades os autos de vistoria do Corpo de Bombeiros e planejado o cronograma para regularização nas demais. Subestações elétricas passam por manutenção e recebem equipamento mais eficientes, modernos e seguros. Nova marca, novo portal. Implantados novo portal e a nova identidade visual da Justiça do Trabalho em todo o país. Incrementado o uso das redes sociais como ferramenta de gestão. Compromisso social. Estabelecidas parcerias com instituições públicas para a promoção da cidadania com doação de bens inservíveis. Adesão à rede Sustenta Minas. Cooperação entre instituições públicas para a implantação de iniciativas de responsabilidade socioambiental através de compra coletiva para a redução de custos. Implantado o Comitê de Igualdade para combater assédio e discriminação. Implantado o programa Agenda Ambiental, um estímulo às práticas sustentáveis em todas as unidades de trabalho. Selo Diamante e Selo Ouro. Em 2018, o tribunal recebe Selo Diamante do CNJ, categoria máxima do Prêmio Justiça em Números, pelo atingimento de metas de gestão e índices de solução de processos. Em 2019, o tribunal recebe o Selo Ouro por 3 eixos temáticos: governança, produtividade e transparência e informação. Regulamentação geral de secretarias e consolidação das normas. A estrutura do tribunal não era atualizada desde 2015. O regulamento geral estabelece a estrutura organizacional, competências das unidades e define atribuições dos cargos de direção, chefia e assessoramento, cumprindo resolução do CNJ. Plano de saúde. Negociada a renovação do convênio do Plano de Saúde, que atende a mais de 14 mil vidas. E esforço concentrado para manutenção do plano sem coparticipação em casos de exames, sessões e internações. Passivo de férias. Com uma organização de escalas bem planejada, o tribunal consegue a redução do saldo de férias acumulado pela Magistratura Trabalhista Mineira, esforços reconhecidos pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Austeridade administrativa. Com a redução orçamentária, o tribunal se empenha para criar novas rotinas de acordo com a nova realidade, sem perder a qualidade da prestação de serviços. A aquisição do prédio de Contagem reduz despesas com aluguel. E apesar do grande número de aposentadorias e da impossibilidade de provimento de cargos que impliquem aumento de despesas, foram criados critérios para lotação, priorizando as unidades jurisdicionais. Diminuição do quadro de estagiários, dos valores dos aluguéis, dos contratos de manutenção de veículos, dos serviços de logísticas. Gabinete de Apoio à Segunda Instância. Formalizado e incrementado nessa gestão para auxiliar os gabinetes dos desembargadores em caso de lotação reduzida. 14 assistentes proferem em média 264 minutas por mês. De 2018 a dezembro de 2019, foram mais de 6 mil minutas de votos.
A atualização do regimento interno, criada a comissão que coletou mais de 330 sugestões. As alterações propostas estão sendo discutidas e votadas em pleno. Formação continuada de magistrados. Durante a semana, em 2018 e 2019, cerca de 300 magistrados participaram da semana formativa, promovida pela Escola Judicial, melhorando assim o índice de formação continuada dos magistrados. Otimização da execução orçamentária. Com adequações de recursos a partir de 2020, a instituição foi preparada para o novo regime fiscal. Foram palavras-chave: economia e eficiência, redução de despesas, racionamento de gastos. O TRT das Gerais termina aqui, mas não se esqueça, para ver mais sobre a Justiça do Trabalho de Minas, acesse nosso canal no YouTube, nosso Facebook, Instagram e Twitter. Feliz 2020 para todos! A gente se encontra no começo do ano. Até lá!